É com grande pesar que eu vos comunico o falecimento da geração Z, a geração filha da dopamina. Nunca houve um tempo onde nós estivéssemos tão conectados, mas tão conectados com a tecnologia como nos tempos de hoje. Uma geração hiper conectada, mas eu arriscaria dizer que é uma das gerações mais enfraquecidas que já passaram aqui nessa terra. E muitas vezes sou até antagônico. Como que nós estamos tão conectados? IA, inteligência artificial, basicamente dominando o mundo, fazendo o trabalho de milhares de pessoas em frações de segundo, tomando lugares de pensadores, literalmente substituindo o pensamento e o intelecto humano. Mas nós estamos diante da geração mais enfraquecida que existe. A testosterona está em queda livre. A testosterona está despencando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu sei que quando nós falamos sobre esse assunto, sobre testosterona, inclusive isso é muito propagado hoje nessa geração, né? É uma geração que literalmente almeja a testosterona. É uma geração que a todo momento está buscando e procurando como aumentar esses níveis de testosterona. Só que há um grande problema, e um problema praticamente invisível. Isso quase não é falado. Testosterona muitas vezes ela é citada como o hormônio da força, que faz com que você tenha músculos, que faz com que você desenvolva ganho de massa muscular, com que você fique viril. Mas e se eu disser para você que a sua testosterona ela está intimamente ligada com o seu sistema cardiovascular? Cerca de 70% da sua testosterona ela corre dentro das suas veias e basicamente ela é responsável pela sua saúde cardiovascular. 70%. Então imagina comigo, a geração que nós estamos hoje é uma geração que está com níveis baixíssimos de testosterona. Mas a indústria, quando você vai consultar algum médico ou até mesmo o Google, e você pergunta quais níveis ideais de testosterona, vai dizer que é cerca de 400. 400 você está na beira do perigo, na beira de ter um problema de infarto, de ter uma parada cardíaca, cardiorrespiratória. Não sei se vocês já perceberam, mas o índice de jovens, homens, mulheres, que têm tido infarto do nada, simplesmente do nada, tem aumentado de uma forma gigantesca. E se eu disser para vocês que os níveis ideais de testosterona é de 1000 para cima, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 de testosterona. E se eu falar para vocês que esses níveis elevados de testosterona farão com que você tenha saúde mental, isso é nível cognitivo, literalmente ter uma mente brilhante, conseguir raciocinar, conseguir pensar, ter uma memória muito bem apurada, ter uma concentração fora do comum e muito mais do que isso, exalar magnetismo. Quando eu falo exalar magnetismo, é literalmente o homem se tornar mais viril e a mulher se tornar mais feminina. Isso faz com que você automaticamente se sintonize com o seu modo natural, o modo que Deus criou para você ser. Então automaticamente você passa a ser uma pessoa dominante. Dominante literalmente por natureza. Mas os seus níveis de testosterona precisam estar elevados. E aí vem a questão mais maluca de tudo. A pornografia e a masturbação, que tem invadido a geração Z, está fazendo com que os nossos níveis de testosterona fiquem baixos. Ou melhor, os nossos não. Os seus níveis de testosterona fiquem baixos. É por isso que você acorda já cansado. É por isso que você não tem perspectiva. É por isso que o teu rosto está cheio de espinha. É por isso que você vive dominado pelo medo, pelo receio, pela vergonha. Vergonha de falar em público.
vergonha de se expor a situações sociais onde tem mais pessoas, vergonha de literalmente ser quem você foi destinado para ser, simplesmente porque os seus níveis de testosterona estão baixíssimos. E a pornografia é a grande causadora disso. E por que a pornografia é a grande causadora disso? Uma boa porcentagem da sua testosterona ela vai para o seu sistema sexual, seu sistema de reprodução e perpetuação de espécie. Tanto que a testosterona ela é muito vista como o hormônio sexual, o hormônio que faz com que você tenha ereções, com que você tenha desejo sexual, com que você tenha satisfação sexual. Não é à toa que depois de uma certa idade, depois de 40 anos, há um número gigantesco de pessoas fazendo reposição hormonal, reposição de testosterona, tomando medicamentos indutores e estimuladores da produção de testosterona, justamente para tentar recuperar essa virilidade e essa potência sexual. E a testosterona é o que tem destruído essa geração. E a geração Z é uma geração que praticamente nasceu na era digital. Então nunca presenciou como é uma vida fora da pornografia e da masturbação. Você tem noção do que é isso? Se você faz parte da geração Z, 1995 até 2010, você provavelmente não sabe como é a vida sem a pornografia e sem a masturbação. Imagina comigo, é por isso que vocês vivem ansiosos, depressivos, medrosos, sem perspectiva, desiludido com a vida e até mesmo desiludido com o mundo, acreditando que nada mais vai para frente, que nada vai dar certo, de que o mundo já acabou, de que tudo vai dar errado, uma geração pessimista, testosterona baixíssima. Então essa geração ela não sabe como é um novo universo sem a pornografia e sem a masturbação. 98%, e eu repito, 98% da população mundial estão viciados em pornografia e em masturbação. A dopamina barata, a enxurrada de dopamina que você recebe sem fazer esforço nenhum, isso está criando uma geração de homens fracos, cansados e adoecidos. Crispim, e quem são os 2%? Os 2% são pessoas que não assistem pornografia e que não se masturbam. Eu sei que esse número 2% ainda é um número muito alto para muita gente e talvez essas pessoas falem, não, mas é menos de 1%. Por que eu falo 2%? Porque existem crianças que por natureza não têm contato com a pornografia. Bebês, crianças, na faixa etária de criança mesmo, onde a inocência ainda não foi violada com relação à pornografia e à masturbação. E também tem idosos que nasceram numa geração passada, então não se satisfazem mais com isso. E também pessoas deficientes. E dentro desse número também tem os nofappers, aqueles que decidiram se abster justamente porque perceberam que a partir do momento que você se abstém disso tudo, a sua vida literalmente se transforma. Você faz parte desses 2%, daqueles que literalmente decidiram não mais drenar a sua energia com aquilo que literalmente drena a sua força, a sua masculinidade, aquilo que Deus de fato criou para você ser. A geração Z corre um grande perigo. A dopamina barata, os prazeres rápidos, o êxtase da ejaculação sem propósito e sem uma canalização específica, isso trará consequências gigantescas. Uma geração propensa ao suicídio, uma geração propensa à ansiedade crônica, uma geração propensa à depressão, uma geração propensa a terem disfunção erétil, uma geração propensa a terem ejaculação precoce, uma geração propensa a não terem energia, nem simplesmente para fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui é o de menos. Isso aqui, por mais que a respiração fique ofegante, o corpo soe, e você sinta um cansaço de correr, de se exercitar, isso aqui ainda não é nada, isso aqui é o mínimo. A energia que você passa a ter, deixa só um caminhão passar aqui, a energia que você passa a ter, ela é muito maior. E a partir do momento que você começa a reter e não desperdiçar, você automaticamente vai querer utilizar essa energia. E aí, o mais interessante é, você literalmente vai querer viver.
E é para essas pessoas que eu estou falando aqui hoje. Pessoas que estão com a sua testosterona despencando, pessoas que estão automaticamente cansadas, desiludidas, frustradas, mas que de fato querem fazer parte desses 2%. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns fatores envolvem a sua testosterona. Por exemplo, é comprovado cientificamente que a partir do momento que você para de assistir pornografia e de se masturbar, nas primeiras 2 semanas ocorre um aumento de até 145% da sua testosterona. Um aumento. Então imagina, você sai literalmente de uma porcentagem baixíssima, onde você está cansado, sem energia, cheio de espinha no rosto, depressão, ansiedade, e você dá um boom. E você simplesmente se sente mais forte, do nada. Mais energia, do nada. Mais força física, do nada. Mais vontade de viver, do nada. Isso é testosterona. Sem contar que a alimentação influencia na sua testosterona. Uma alimentação hiperprocessada, lanches, pizzas, bolo, pão, refrigerante, guaraná, sucos adoçados. Tudo isso faz com que a sua testosterona despenque. Açúcar é inimigo da saúde masculina. Trigo, inimigo da saúde masculina. Massas, pão, bolo, doce, inimigos da sua testosterona. Mas nós estamos aqui justamente para isso. A vida 2%. Como vivem as pessoas de alto rendimento? Como vivem as pessoas que não são escravizadas pelo vício, nem pela compulsão e nem pelos desejos desenfreados? Aqueles que de fato conseguem dominar a sua mente são como reis nos dias de hoje. Conseguem proteger a sua fortaleza. A geração Z, uma geração que provavelmente sofrerá grandes consequências. Mas você tem a oportunidade agora de literalmente transformar a sua vida. É só você analisar o simples fato de você estar aqui assistindo um vídeo como esse, em meio a tantos, mais tantos vídeos no YouTube, tantos canais, e você simplesmente está aqui assistindo esse vídeo, é porque de fato há uma convocação. Isso da própria parte de Deus para a sua vida, onde literalmente existe uma nova vida, e essa nova vida ela é dotada de capacidade mental, intelectual, força física, saúde, e você simplesmente precisa acessar. E eu vou falar algo para vocês, agora vai parecer uma loucura, mas esses 2% é uma frequência, e você precisa acessar essa frequência, a frequência dos 2%. E é um estado de mentalidade, é um estado de energia bruta, e eu vou dizer para vocês como então você começa a sair dessa prisão que a geração Z está sofrendo, e você passe para a frequência dos 2%. Simplesmente pare imediatamente de assistir pornografia e pare imediatamente de drenar a sua energia através da masturbação. E você simplesmente vai experienciar dentro de você, na sua pele, nos seus ossos, na sua carne, no seu DNA, nas suas células, a energia milagrosa que virá sobre a sua vida. Uma energia pujante, que te joga para cima e que te traz no controle de toda a situação. E a partir disso, você simplesmente pega essa energia e transmuta. Canaliza ela para uma área produtiva, canaliza ela para a leitura, canaliza ela para a corrida, para uma luta, para a musculação, para a socialização. Simplesmente canalize ela. E você de fato vai experienciar sua testosterona se elevando, seu nível cognitivo aumentando e a sua autoconfiança também exalando e explodindo. Não aceite o que a sociedade tenta impor para vocês. Não aceite uma vida mediana, não aceite uma vida medíocre, não aceite uma vida sem energia. Não tem cabimento você acreditar que você nasceu para viver cansado. Isso aí não existe, tá? Isso é uma reprogramação que colocaram na sua cabeça. E aí, automaticamente eles contaminam a sua comida, contaminam a sua água, contaminam
o seu sono, contaminam a sua visão com um monte de impureza nas redes sociais, para você literalmente viver como um pássaro preso. Você vê que existe a possibilidade de voar, você vê os pássaros voando, mas você acha que você não é capaz. Por quê? Porque podaram a sua asa. Mas chegou a hora da gente se libertar. E se você quer se libertar, comenta aqui embaixo, 2%, e eu vou saber que você faz parte dessa elite, dessa grande transformação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina, 2030, vai ter pessoas que vai estar assistindo esse vídeo aqui, completamente arrependida, dizendo: por que eu não ouvi um vídeo como esse em 2025, há 5 anos atrás? Porque 2030 o negócio vai ser tenebroso, tá? Esse vídeo aqui vai ficar como registro, vocês vão assistir daqui 5 anos. Senhores, se coloquem de pé, tomem o controle da vida de vocês e lembre-se, testosterona está despencando, mas isso não foi feito para você, a nossa testosterona vai cada vez mais subir. Eu lembro que há 6 meses atrás, o último exame que eu fiz, minha testosterona tinha dado 1.100, e ela pode variar dependendo da sua alimentação, da sua qualidade de sono, do dia que você for fazer o exame, mas o mais interessante é acima de 1.000. Senhores, até o nosso próximo episódio, eu vou ficando por aqui, senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Valeu!